Nossa aula de hoje é sobre o cajado de Moshe, que aparece várias vezes na Torá. A história desse cajado diz o Pirkei Avot que ele foi criado na sexta-feira, depois do pôr do sol e antes da saída das estrelas, ou seja, Deus criou o mundo em 6 dias. No sexto dia, depois que o dia terminou, ou seja, o sol se pôs, mas ainda não saíram as estrelas, quer dizer, ainda não começou o próximo dia, esse horário é chamado Ben Hashmashot. Não está nem para cá nem para lá. No Shabat a gente acrescenta ele no começo e no final. Começamos o Shabat com o pôr do sol, saímos do Shabat na saída das estrelas. É um horário que não se sabe até hoje se você tem que adicionar ele ao dia anterior ou ao dia posterior. Então no Shabat a gente adiciona no começo e no final para nos garantir que fizemos certo. E esse Ben Hashmashot, ele tem um lado espiritual. E o lado espiritual dele é que tudo que foi criado no Ben Hashmashot são criaturas meio materiais, meio espirituais. Elas tipo, têm uma característica própria. Uma dessas criaturas foi o cajado de Moshe. Assim diz o Midrash, porque Hashem tinha que criar esse cajado. E o cajado ele tinha uma característica, ele era um pedaço de árvore, vamos dizer assim, uma madeira, com nomes de Hashem, nomes de Deus, lapidados nela. Nomes específicos. Diz o Zohar que Moshe Rabbeinu tinha o cajado dele, Aaron tinha o cajado dele. O cajado de Moshe era específico. E esse cajado, diz o Midrash, ele foi dado por Hashem ao Adam Rishon, o primeiro homem. Chegou a Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca. Avraham passou para Yitzhak, Yitzhak passou para Yaakov, e Yaakov deu para Yosef. Quando Yosef faleceu, o Yosef era o vice-rei. O governo pegou essas coisas principais que ele tinha e colocaram colocaram, não sei se chamar isso de museu da história, colocaram isso num lugar, guardaram, o governo do Egito guardou esse cajado em algum lugar onde eram guardadas as relíquias do Egito. Quando o faraó fez o decreto de toda criança que nascer vai ser jogado no rio, o Itró, ele foi totalmente contra, ele se demitiu. Itró era o conselheiro do faraó. Ele não pode fazer parte de um país de um governo que, Deus me livre, que vai assassinar. Então Itró se demitiu, pegou as coisas dele, voltou para Midian, mas ele levou de lembrancinha também esse cajado do Yosef. Porque Itró, ele era um grande especialista em religiões. E ele tinha feito todas as idolatrias do mundo. E ele viu que aquele cajado tinha uma característica especial, aqueles nomes de Deus lapidados nele. E viu que era uma coisa muito especial. Ele levou esse cajado. E tinha uma casa grande em Midian. Midian, hoje Arábia Saudita. E Itró plantou o cajado na entrada da casa dele. E depois, na hora que ele foi tirar, ele não conseguiu. Não adiantava trazer um trator para tirar aquele cajado, o cajado não saía. Então Itró falou assim, olha, a pessoa que conseguir tirar esse cajado daqui vai se casar com a minha filha. E, continuação da história, quando Moshe fugiu para Midian,
Ele salvou as filhas do Itró, dos pastores que queriam bater nelas, os pastores de ovelhas. Naquele dia, Itró, ele tinha decidido que ele se converte ao judaísmo, ele tinha quebrado todas as estátuas, ele era o sacerdote de Midian, e ele fez a declaração oficial de que a idolatria é um erro, e ele resolveu se converter ao judaísmo. Os midianitas ficaram bravos. Itró não pôde levar o rebanho dele para pastar, mandou com as filhas. Os pastores de ovelhas de Midian queriam bater nas filhas dele. O Moshe Rabbeinu, exatamente o Moshe apareceu lá e salvou as filhas de Itró. Elas voltaram para casa. O Itró perguntou: o que aconteceu hoje que vocês voltaram mais cedo? Elas falaram: olha, tinha um homem egípcio, ele nos salvou dos pastores. E Itró falou para elas: então traz ele para cá, talvez ele vai querer se casar com uma de vocês. Continuação da história, o Itró propõe para Moshe tirar o cajado que está fincado no chão. Moshe tira o cajado, lendo os nomes que tem nele, leu os nomes e tirou. Então Itró viu que agora se completou o ciclo. Esse cajado tinha que chegar a Moshe. Esse é o cajado de Moshe. Ou seja, ele tem uma característica especial. Ele foi criado por Hashem no começo do mundo. Ele chega até Moshe, ele tem esses nomes de Hashem. E, continuação, Moshe se torna o pastor de ovelhas de Itró. Um carneirinho foge, chega até o Monte Sinai. Moshe Rabbeinu corre atrás do carneirinho. Lá ele vê a revelação divina, que é a menor árvore, que se chama Sne. Ela é pequena, mas ela ainda é uma árvore. Menos do que isso, já não é mais uma árvore. A Sne estava... Aquele arbusto, ele estava pegando fogo, mas o fogo não consumia o arbusto. Então era um sinal divino, é um sinal de revelação divina. O fogo não estava queimando o arbusto, mas muito pelo contrário. E Moshe Rabbeinu, ele vê isso e ele falou: olha, agora então vamos ver o que está acontecendo. Ele entendeu que esse é um assunto espiritual. E Hashem se revela para ele, Deus fala com ele, e nessa conversa, uma das coisas que são conversadas lá, Deus fala para Moshe Rabbeinu: joga o seu cajado. Aí ele joga o cajado, e o cajado se transforma em cobra. Mas Moshe Rabbeinu leva um susto tão grande e dá um pulo. Olha, o cajado virou uma cobra de verdade, vai saber que cobra. E a gente está falando aqui que esse cajado é o cajado que Hashem criou no Ben Hashmashot. É um cajado que ele tem nomes de Deus, nomes de Hashem, e é um cajado. A gente está falando aqui que Moshe Rabbeinu é o mais humilde de todos os seres humanos. Que Hashem, Deus, ele é mais humilde do que Moshe Rabbeinu até. Deus é a essência do bem, a essência da humildade. Por um lado, tem que ter uma postura. Então, Hashem se revela para ele numa árvore. A árvore demonstra a altura. Por outro lado, tem a humildade. Então, essa árvore era a menor das árvores, mas era uma árvore. O Monte Sinai é a mesma coisa. Ele é a menor das montanhas, mas ele é uma montanha. Então, nos ensinando que nós temos que ter a nossa identidade própria, temos que divulgar o que é certo, temos que ter a nossa própria confiança e saber que o que a gente está fazendo é certo. Por outro lado, temos que ter a humildade. A gente tem que ser uma montanha, mas a menor das montanhas. Mas temos que ser uma montanha. Temos que ser uma árvore, mas a menor das árvores. Mas temos que ser uma árvore. Não podemos ser uma erva. Não podemos ser um chão. Temos que ser uma montanha, uma montanhazinha, mas uma montanha.
uma árvorezinha, mais uma árvore. Então, na prática, Moshe Rabbeinu joga o cajado no chão. O cajado tem nomes de Deus. Então, primeira pergunta, como pode ser que ele vai jogar esse cajado no chão? Agora o cajado se transforma em cobra. Lá está escrita a palavra Nahash. Nahash, traduzido literalmente cobra. E a cobra é o oposto da santidade. A cobra é o animal mais traiçoeiro. Ele é o animal, os animais eles matam para comer. A cobra dá uma picada em alguém, a pessoa morre e a cobra vai embora. Ela mata por prazer, mata por matar. A cobra ela é traiçoeira. Os outros animais eles enfrentam a presa. A cobra não. Ela pica pelas costas. E a cobra tem várias características que torna ela o animal mais traiçoeiro, o animal mais assim ruim, vamos dizer. O símbolo da maldade. Isso tudo é ligado ao lado espiritual da cobra. Por isso que o anjo da morte, no paraíso, na hora que ele se rebelou para Eva, para convencer, para seduzir ela a fazer a pior coisa que aconteceu na história, o anjo da morte, ele baixa na cobra. Ou seja, o que estava mais próximo a ele, esse Satã, que estava mais próximo a ele, era a cobra. Então, quer dizer, de tudo de ruim que tem no mundo, a coisa mais ruim é a cobra. De tudo de ruim que tem no mundo espiritual, a coisa mais ruim é o Satã. E aí o Satã, ele baixa na cobra, porque ele tem um vínculo com ela mais do que com outros animais. Ele não baixou numa vaca, não baixou numa cabra, baixou numa cobra. Continuação. Hashem diz para Moshe, agora pega a cobra pelo rabo. A gente sabe, eu quando era pequeno também eu tinha um hobby de caçar cobras. Então hoje eu já não tenho mais. Mas naquela época tinha cobras, hoje também já a gente não encontra. Então o Instituto Butantan me deu um equipamento de caçar cobras, que eu levava cobras para eles. Todo caçador de cobras sabe, hoje já não me aproximo mais, até esqueci alguns detalhes, mas todo caçador de cobras sabe que na hora que você pega a cobra pela cabeça, você paralisa ela. Você dá uma apertadinha no lugar específico da cabeça dela, você paralisa ela. Agora, a cobra, ela é comprida, ela não tem mãos para segurar em algum lugar, ela não tem pernas, então ela tem um problema de desequilíbrio. Se você segura ela pelo rabo, você está resolvendo para ela esse problema do desequilíbrio. Agora ela já está presa num lugar, você está segurando ela pelo rabo, isso dá para ela muito mais força. Agora ela consegue atacar a pessoa de um jeito que ela não conseguiria antes, que ela já está segura pelo rabo, ela consegue fazer uma força maior. Então, na hora que a gente falou para Moshe pegar a cobra pelo rabo, quer dizer, ele fala para Moshe, olha, agora essa cobra vai chegar no cúmulo da força dela. O cúmulo da força. Moshe Rabbeinu pega a cobra pelo rabo, ela volta a ser um cajado com nomes de Deus, o mesmo cajado que era antes. Então, que sinal, o que está sendo demonstrado aqui? E esse sinal seria repassado para o faraó. Moshe Rabbeinu iria ao faraó e ele faria esses milagres na frente do faraó. Quer dizer, o faraó teria que entender também uma mensagem daqui. E vamos nos aprofundar agora. Qual é a mensagem do cajado que virou cobra? Em todas as religiões, tem sempre o Deus do bem e o Deus do mal. Tem sempre a luta entre Deus e o diabo. Tem sempre a força do bem e a força do mal. E o que acontece na prática é que existe um lado mau. Mas na nossa religião,
não tem dois deuses. Qualquer religião é a partir de dois. Tipo, o Deus do bem e o Deus do mal, e a partir disso eles vão acrescentando mãe de Deus, filha de Deus, prima de Deus, tia de Deus, sobrinho de Deus. Tudo que eles querem, eles acrescentam a partir disso. Mas eles têm um básico, que é Deus do bem e Deus do mal, e um não entra no terreno do outro. O que acontece na prática que no judaísmo Deus é infinito, Deus é a essência do bem. Existe o mal, mas o mal ele tem um limite, ele é temporário. Ele existe até um limite que ele desaparece. Quando o Mashiach chegar, já não vai mais ter o lado mal no mundo. Como diz o profeta, que um povo não vai lançar a espada contra outro povo. E não vai mais ter guerras, não vai mais ter coisa ruim no mundo. Então esse mal ele tem um limite. E o que Hashem está falando para Moshe aqui mostra para o faraó uma coisa interessante, que não existe o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, ele recebe a vitalidade dele do lado bom. Ou seja, o cajado com os nomes de Deus, ele se transforma em cobra. Ele desce até... Ele é o cajado, ele representa aquela árvore pequena, aquela humildade. Ele tem os nomes de Deus, representa a santidade. E esse cajado com os nomes de Deus, quer dizer, esse símbolo da humildade, símbolo da santidade, ele se torna uma cobra venenosa, perigosa, e aí você pensa, uau, olha, a santidade, a Kedushá, o lado bom, ele desceu tanto, que ele se tornou agora uma cobra venenosa. Agora, será que tem solução para isso? Ou agora já teve uma perda de controle? Já não tem como mais resolver esse problema. Já surgiu o lado mal tem vida própria, ele é uma cobra venenosa. Então Hashem mostra para Moshe e fala, olha, a equação do lado mal. O lado mal, a raiz dele é o lado bom. A cobra surge do cajado que tem o nome de Deus. E o lado mal, na hora que ele se torna mais mal, na hora que ele está no cúmulo da maldade, que é a cobra, quando você segura o rabo dela, você dá o equilíbrio para ela poder dar o bote, e ela não escorrega, e quando você está fazendo o maior favor para ela, está dando a maior força para ela, que ela consegue dar o bote sem escorregar, e nesse cúmulo de força do lado mau, esse cúmulo de força também é dado pelo lado bom. É você que está segurando o rabo dela. E não só que a origem dela é o lado bom, não só que ela chegou ao cúmulo da força por causa que o lado bom está dando esse equilíbrio para ela, mas na hora que ela está no cúmulo da força dela, simplesmente ela desaparece. Ela volta a ser o lado bom, a cobra já não existe mais, o lado ruim já não existe mais. Então essa é a equação do lado ruim. A equação de o que é o mal, o que é o lado oposto, o que é a Sitra Achra. Ou seja, em resumo, não existe coisa ruim, existe a coisa boa que desceu a tal ponto, caiu tão baixo, que por causa disso ela é chamada de coisa ruim, e ela é visível, é uma cobra visível a ponto de o próprio Moshe Rabbeinu dar um pulo de susto. Quer dizer, a origem dela é o lado bom, porque não existe origem de lado ruim. Deus é a essência do bem. No primeiro Tzimtzum já dá origem aos limites. E a origem do nosso corpo é o primeiro Tzimtzum. A origem dos receptáculos é o Tzimtzum, porque o receptáculo ele é um limite, ele limita. Por isso que na hora que a alma sai do corpo, o corpo vira um corpo morto,
mas o corpo não desaparece. E se o corpo existisse da alma, aí o corpo desapareceria. Na hora que a pessoa falece, a alma sai do corpo, o corpo desapareceria. Mas o corpo existe do tzimtzum, da primeira ocultação. A alma existe desde Chokhmah de Atzilut, que lá ela se torna parte de Deus. Então o corpo e a alma se sincronizam. Quando para a mulher engravidar, Deus é obrigado a colocar uma alma, senão aquele óvulo se desfaz. Então essa alma vai fazer com que o corpo cresça, vai fazer com que o corpo viva, vai fazer com que o corpo tenha vida. Na hora que a alma sai do corpo, o corpo não tem mais vida, mas ele não desaparece, porque a fonte da vida dele é o primeiro tzimtzum. Então ele tem uma fonte de vida própria, mas uma fonte de existência, mas não de vida a vida, de poder crescer, e não é uma vida, é uma existência. Então a fonte de existência do corpo é o primeiro tzimtzum. Então na hora que a alma entra no óvulo da mulher, surge um corpo, quer dizer, surge a vida. Na hora que a alma sai, aquele corpo morre, mas não desaparece, porque ele continua ligado à raiz dele, que é a raiz dos receptáculos. Então vamos agora analisar o que acontece aqui em relação ao cajado e à cobra. Então essa cobra que representa o cúmulo da maldade, na hora que ela está no cúmulo da força dela, que é na hora que Moshe Rabbeinu segura o rabo dela, dá para ela o equilíbrio, para ela poder dar um bote muito maior do que ela conseguiria dar se ela tivesse que se enrolar no chão e fazer uma base de equilíbrio. Agora, na hora que Moshe segurou ela pelo rabo, agora ela tem um equilíbrio verdadeiro. E agora que ela está no cúmulo da força dela, milagrosamente, ela volta a ser o cajado. Quer dizer, a cobra desaparece, o mal desaparece, e todo mundo vê que esse mal, desde o começo, ele era uma descida do bem, e agora esse bem teve uma subida, e se adocicou na raiz, se adoçou na raiz, e voltou a ser coisa boa. Então, tudo que é mal no mundo funciona nessa equação. Ou seja, no começo tem Deus, a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Aí começa um desencadeamento, uma ocultação, que é um tzimtzum, depois um desencadeamento espiritual, que ele vai acompanhando a raiz dos receptáculos. Temos sempre paralelamente luzes, que são a expansão, e receptáculos, que são a contração, até chegarmos à quebra dos receptáculos no Olam Atol, no mundo do Tol, que vai cair até o nosso mundo, passando pelo mundo de Atzilut, Briah, Yetzirah, chegando até o nosso mundo de Asiá espiritual, chegando até o nosso mundo de Asiá material, que é o mesmo em dois aspectos. E quando chega aqui essa grande revelação, a gente fala, uau, leva um susto, pula para trás, fala, uma cobra venenosa, como pode ser que lá de cima o Deus, que é a essência do bem, vai se ocultando até nós vermos isso, aquele cajado que tem o nome de Deus, ele se torna uma cobra venenosa. Ele se revela como uma cobra venenosa. Então essa é a raiz do mal. E essa é a dica, que o mal ele não vai desaparecer do mundo aos pouquinhos, ele não vai se enfraquecendo. Ele vai desaparecer do mundo quando ele estiver no cúmulo da força dele. Como a cobra, na hora que Moshe segurou ela pelo rabo e deu para ela o equilíbrio, que agora ela pode dar um bote com muito mais força do que ela daria se ela não tivesse esse equilíbrio. Agora, nessa hora, ela desaparece como cobra, ela continua a ser o cajado com o nome de Deus. Então,
Então isso mostra para a gente que todo mal que tem no mundo, ele tem uma raiz no bem, ele tem uma raiz de antes da quebra dos receptáculos, e todo mal que tem no mundo, ele é temporário, e na hora que parece que ele está no cúmulo da força dele, nessa hora ele vai simplesmente desaparecer. E isso que Moshe Rabbeinu tinha que repassar para o faraó. Tinha que falar para o faraó: você é o cúmulo do mal. Você já está há 80 anos aqui, 80 anos atrás você assassinou crianças assim, Deus me livre, toda criança que nasceu você mandou jogar no rio. Você está assassinando pessoas o tempo todo. Você é o cúmulo da maldade. Você é a cobra venenosa. Mas saiba que não existem duas entidades. O mal, ele recebe a vitalidade dele do bem. E na hora que essa vitalidade é cortada, aí parou. Aí não existe mais mal. É como diferente do caso do corpo e alma, que na hora que a alma sai do corpo, o corpo se torna um corpo morto, mas ele continua existindo. Diferente disso é o mal. Sendo que a raiz do mal é o bem, na hora que essa vitalidade que é repassada do lado bom para o lado ruim, essa vitalidade termina, essa vitalidade para, o mal simplesmente desaparece. Não sobra dele um corpo morto também. Simplesmente ele próprio vai se revelar o nível mais alto dele próprio, que ele na raiz ele é o bem. A raiz de tudo é o lado bom. Então esse mal, que agora ele está parecendo uma cobra a ponto de o próprio Moshe dar um pulo de susto, ele vai voltar a ser o cajado de Moshe com os nomes de Hashem. Essa é a mensagem que teria que ser repassada para o faraó. Quer dizer, tudo que você se sente, o crocodilo que está agachado dentro do rio Nilos e está dizendo: esse é o meu rio e eu que me criei a mim próprio, como diz o profeta. Tudo isso que você está dizendo, tudo isso que você está sentindo, que você se sente um Deus, saiba que não há duas entidades, não existe o Deus do mal e o Deus do bem. Você é simplesmente uma descida da fonte lá em cima, o que te repassa a vitalidade aqui embaixo, que é o lado bom que repassa a vitalidade para o lado ruim. Enquanto existe essa necessidade, vai chegar uma hora que você vai estar no cúmulo da sua força, e nessa hora você vai desaparecer. Essa é a mensagem que Moshe Rabbeinu foi repassar para o faraó. Por meio disso, que seria jogado o cajado se tornaria uma cobra, e a cobra voltaria a ser o cajado na hora que ele pegasse ela pelo rabo. E, continuação da história, Moshe e Aaron, eles vão para o Egito, e agora, o que acontece? Na tradução agora, Aaron joga o cajado dele, e o cajado ele vira um tanim. Tanim, o aramaico traduz como tanina, é jacaré. O Rashi traduz como cobra. Então o que a gente entende que da mesma maneira que aquela cobra no paraíso, ela tinha braços, tinha pernas, a gente entende que pela Torá o jacaré é classificado, o crocodilo é classificado como cobra também. Então na hora que Aaron joga o cajado dele se torna um crocodilo. Os sábios do faraó, tipo os cientistas do faraó, eles também fazem isso, eles jogam os cajados deles, e os cajados deles também se tornam crocodilos. Aí o cajado de Aaron volta a ser cajado e come os crocodilos deles, sendo ainda um cajado.
Então aqui vai a mensagem para o faraó. Está dizendo assim, olha, tá vendo? Você é o mal. Você e o seu povo, vocês são o lado ruim. O lado bom faz o lado ruim existir, repassa a vitalidade para o lado ruim. Então o cajado de Arão se tornou um jacaré. Quer dizer, o lado bom desce a tal ponto que ele se torna o lado ruim. Aí depois ele volta a ser o lado bom e a consequência disso é que ele come o lado ruim. Ou seja, o fato do cajado de Arão ter comido os crocodilos, que eram os cajados dos Hartumim, isso vai mostrar uma mensagem a mais que Arão está repassando para o faraó, que olha, o Egito, ele tem nitzotzot, ele tem o que é traduzido como faíscas divinas, como pequenas revelações divinas que caíram tão baixo a ponto de se tornarem os crocodilos que eram os cajados dos sábios do faraó. E agora o cajado de Arão, ele vai comer esses crocodilos, ele vai pegar do Egito essas nitzotzot. Quer dizer, a gente vai resgatar esse lado bom que se tornou o lado ruim, agora vai ser resgatado. Demonstrando que o povo de Israel vai sair do Egito com todos aqueles nitzotzot, com todas aquelas revelações divinas que tinham caído tão baixo, todas aquelas centelhas divinas que tinham caído tão baixo, agora elas são resgatadas também. Isso é o que aprendemos com o cajado de Moshe, com o cajado de Arão, as mensagens que estão por trás dos cajados. Então desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Conclusão da história: não existe o lado bom e o lado ruim, porque esse lado ruim, para existir, ele está dependendo do lado bom. E na hora que o lado bom para de repassar a vitalidade para o lado ruim desaparece e não precisa ficar esperando ele enfraquecer para desaparecer. Na hora que ele estiver na maior força dele, ele desaparece do nada. Ele volta à raiz e na raiz tudo é bom. Isso é chamado de lamtik et adinim besharsham. Adocicar os dinim na raiz deles. Hatzlacha, briut, panasá beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Vekol tuv.